Agora, a gente fala dessa situação, né, do Textor, e realmente, né, Piperno? O Textor, ele poderia chegar tornando o Botafogo maior do que ele já é. Você teve uma declaração polêmica que eu não concordo, que você diz que o Botafogo é ex-grande. Eu não concordo. O primeiro ex-grande do futebol brasileiro. É o quê? O primeiro ex-grande do futebol brasileiro. Não. Eu concordo que é o primeiro. Mas... Não. Eu acho que vale a discussão se não tem mais, né? Não. Podemos fazer uma ordem cronológica diferente. Não, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Vocês acham realmente que o Botafogo é um ex-grande? Eu acho que clube grande, ele é grande sempre. Não. Eu acho que ele é grande sempre. Mas então tá bom, por que ele é ex-grande? Se ele continua tendo torcida, se ele continua tendo a história dele, se ele continua tendo os ídolos que ele teve. Ele é um clube grande. Ninguém apaga a história. Então, mas se ele tem a história, ele é um clube grande, pô. Ninguém apaga a história, só que ele vai perdendo importância, vai perdendo relevância. Não, você pega, por exemplo, olha, a França tem um bom exemplo disso aí. Até o PSG começar a ganhar um monte de títulos e tal, o maior campeão francês era o Saint-Étienne, né? Time que, inclusive, foi o segundo time do Platini, ajudou a revelar o Platini pro mundo e tal. Bom, beleza. O Saint-Étienne agora é um time que luta para não ir para a terceira divisão, mas ele continua sendo o segundo maior campeão da história da França. Ou seja, ele ainda é grande? Conversa. O Hamburgo já foi campeão de Copa dos Campeões. O último time a ser rebaixado na Bundesliga. Só que agora ele gostou tanto da Bundesliga 2, a segunda divisão, que já está lá pela sexta temporada, que é um risco que o Santos corre. Então, veja, time perde status. Não tem clube aí cheio de ricaço falido. O cara continua fino, bacana, com modos aristocráticos, mas não tem dinheiro nem para pagar uma pinga. Jorginho. Isso, o Jorginho. Ainda morava no Copacabana Palace. Botafogo quer ser o Jorginho Guile da bola. Por exemplo, hoje eu não teria argumentos se eu tivesse... Olha, você tem que defender hoje que o Botafogo é maior que o Atlético Paranaense. Eu ia ter muita dificuldade para fazer uma tese. Só na história. Eu ia ter muita dificuldade. Eu até concordo com você, tá? Concordo. Mas eu acho o Atlético Paranaense um time grande. Então, por isso que eu digo que eu não acho o Botafogo um ex-grande. Pra mim, o Botafogo é grande. Nós podemos falar assim, o Atlético é um novo grande. É um novo grande. Assim como tem novo rico. Eu não, mas não é. Tá bom. Hoje, se você disser que o Atlético Paranaense não é um time grande... ex-grande não existe, porque eu vou te falar. Vamos lá. Olha o que o Botafogo representou. Eu discordo quando o torcedor do Botafogo quer falar. Tivemos vários jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira. Que se dane. Seleção brasileira não é o clube. Não é o clube, é diferente. Mas eu acho que faz parte da história você ter Garrincha, você ter Newton Santos, você ter Heleno de Freitas, você ter Gerson, que também foi jogador, Jairzinho, Didi. O Botafogo, ele é grande. Agora, eu concordo que ele deixou de ser um time que briga por títulos. 50 anos pra cá, quem é o cracaço desse nível que você vai apontar no Botafogo? Mas aí não tem cracaço nenhum desse nível em time nenhum, meu amigo. Se você for pegar Garrincha, Didi, Newton Santos, nenhum time vai ter. O Neymar não foi um cracaço? O Ronaldo Fenômeno não foi um cracaço? Tá bom, mas olha quem você tá falando. Zico. Rivaldo. Rivaldo. Tá bom, mas você vai falar em 10. Você vai listar 10 desse nível. Não, eu tô falando o seguinte, mas você não vai ter nenhum do Botafogo. O preocupante pro torcedor do Botafogo é que ele parou de disputar título. Quando ele achou que ele ia ganhar, ele passou um papelão como esse. Ele ganhou um brasileiro em 1995. Então, mas vocês acham que é ex-grande? Até hoje, né? Copa do Brasil nunca ganhou. Libertadores nunca ganhou. Pra cá é um título importante. Falam daquele título também que deram o brasileiro pro Botafogo, que se eu não concordo com os do Palmeiras, eu também não concordo com o do Botafogo. Sim, tem lá. O último antes desse brasileiro. O último foi em 95. Então, de 55 anos pra cá, e tô fazendo esse recorte de 55 anos, tem esse título aí que você citou, o Botafogo só ganhou um título. Não vou contar a Carioquinha, essas coisas, não, mas ganhou um título importante. Então, tem cariocas, ganhou muitos também. Pois é, exatamente. Então é muito pouco. Agora, pelo menos uma briga Textor e Leila anima, enfim, as discussões desse período aí, nessa entre-safra de notícias e tal. O pior é se fosse, por exemplo, Duílio versus Rueda. A gente ia falar o quê? Não dá. Agora, tem uma coisa, Piperno e amigos. Quando o Botafogo é comprado pelo Textor, ele só é comprado pelo Textor por causa dessa situação. Precariedade. Se ele fosse aquele Botafogo, não é qualquer João Textor que ia comprar. Ia ter que ser uma empresa grandona, ia ter que ser alguma coisa maior do que John Textor, que é um cara
Ele tem um pouquinho mais de dinheiro que eu, é verdade. Tem um pouquinho mais. Mas não é nada sabe assim, ele não é uma empresa. Por exemplo, ele não é Red Bull. Não é o Grupo City. Ele não é. Ele é um investidor particular e tal, mas que não tem debate. Pegou por quê? Porque o Botafogo está numa situação terrível. Porque o Botafogo não é mais o que foi. Tá bom, eu concordo que ele não é mais o que foi, eu concordo que ele se apequenou, mas eu acho que o Piperno erra em falar ex-grande. Vocês concordam com o Piperno? Pra vocês, família Prado, o Botafogo é ex-grande? Pra mim não é. Eu acho que são vários. Pra mim é time grande que deixou de disputar títulos e que realmente apequenou a sua história. Mas pra mim ele é time grande. Assim, que aí depende do critério de time grande. Se for assim, história, a história não se apaga. Assim, um time que não disputa títulos há muito tempo, esse ano até disputou, perdeu, desabou, até disputou, mas não disputa, normalmente não disputa. Aí é o critério, um time grande, mesmo que ele não dispute título há 20 anos, enfim, mas ele continua sendo. Eu vou dar um exemplo, que pra mim de título é o maior do Brasil, que é o São Paulo. Sim, que é tricampeão mundial. São Paulo ficou sem título de expressão. Não comparar, né? Eu sei, não dá pra comparar, mas o São Paulo ficou sem título de expressão desde 2008. Não dá pra falar que o São Paulo deixou de ser um gigante. Claro que não. Então. Não dá pra falar que é só o título. Tem a história. Não. Eu já falei. Eu já comparei com o time que ficaram bravos e eu mantenho. Gente, pra mim o São Paulo foi o que eu falei aqui agora. É o maior do Brasil em títulos. Mas não é porque tá muito tempo sem título que se apequena. Ele pode estar numa fase ruim. Agora, o Botafogo tá bem abaixo do São Paulo? Tá. Pra mim, o Botafogo, se você fosse botar um ranking de grandeza dos clubes, ele eu vou te falar. Eu não sei nem se ele estaria entre os 10 eu vou te fazer uma do Brasil hoje. Mas eu não digo que ele é ex-grande. Eu vou te fazer uma pergunta que vai ter gente que vai xingar e talvez você não vá concordar. Mas é o seguinte: de 25 anos pra cá, 25, um quarto de século, hein? É muito tempo. Quem foi que disputou mais título relevante? O Botafogo ou o São Caetano? São Caetano, claro. Por um período curtinho, depois desapareceu, mas disputou. Não, gente, para. Aí não. Disputou mesmo. O Botafogo disputou esse Brasileirão. A única coisa que o São Caetano disputou foi o Brasileirão. E o vice da Libertadores? Ué, tá bom, o Botafogo chegou na semifinal da Libertadores no ano que o Grêmio ganhou, não foi? Foi nas quartas, chegou nas quartas. Mas é o que ele quer dizer, ele disputou o recorte do tempo. São Caetano não existe mais, né? Parece que o cara é de volta. Mas nesse recorte você pode ver pra cá. Dois brasileiros. Olha pra que o Botafogo perde. Teve 2 vice-brasileiros e vice de Libertadores. Porque o Botafogo foi campeão carioca, o São Caetano nunca foi campeão paulista. Foi uma vez também, até isso. Naquela época ele foi? Foi também. O Muricy de treinador. 2004. É isso. Então, veja, quando a gente fala do Botafogo, não é por maldade, por sacanagem. Eu adoro a história, o nome, né? Acho clube simpático, folclórico, mas não ganha. Ué. O Everton não foi campeão inglês há uma penca de vez no passado, não? Sim, não faz muito tempo, era o terceiro maior campeão. O Aston Villa ganhou 2 vezes a Champions. O Nottingham ganhou duas vezes a Champions. O Aston Villa ganhou uma só, o Nottingham ganhou 2. Então, quer dizer, veja, não dá para ficar olhando pro túnel do tempo e falar, puxa vida, sabe, no tempo do Heleno de Freitas era um timaço. Faz tempo isso, né? Faz tempo. Ex-grande eu não concordo. Agora, o Botafogo foi uma vergonha nesse ano. E aí o Textor querer falar que foi por causa de arbitragem, fazer estudo... Pra mim tá faltando uma coisa pro Textor, Flávio Prado. Ele falar, meu time não teve vergonha na cara. Meu time foi frouxo. Ele ainda não falou isso. Ele já falou da arbitragem várias vezes. Eu acho que ele não aprendeu como que é frouxo em português. Ele já fez estudo. Ele tinha que questionar o time dele também. Ele tinha que falar, torcedor do Botafogo, desculpa. Desculpa porque a gente alimentou uma esperança em vocês. E o Palmeiras foi muito maior que o Botafogo. E cresceu na reta final e o Botafogo se intimidou. Você sabe que eu acho que o questionamento a ser feito não é exatamente isso, no meu modo de entender. Eu não acho que o time do Botafogo é frouxo, tanto que ele fez aquilo que fez no primeiro turno. Então, houve algum erro muito grave no emocional. Tem alguma coisa na estrutura do Botafogo que precisa ser mexida no lado emocional para justificar a maneira como o Botafogo desabou. Eu nunca vi dessa forma. Nem aquele Palmeiras do Muricy desabar desse jeito, eu nunca vi. É um negócio completamente fora do padrão. Aquele Grêmio que o São Paulo tirou 11 pontos, desse jeito eu nunca vi. O Botafogo simplesmente desabou. Ele ganhou 3 jogos no segundo turno. Nunca vi um negócio desse. Então ele tem que questionar a estrutura dele, o lado emocional, o que aconteceu, onde falhou. Isso é o principal. Senão vai continuar falhando. Isso foi uma coisa gravíssima que aconteceu.
É um case, inclusive, tá lendo... A falha foi psicológico, total. Então, eu tava inclusive, lendo aí alguns especialistas da matéria falando sobre o que vai ser um case nos cursos de psicologia. Porque realmente é um negócio completamente fora do padrão. Fora do padrão. Ontem eu tive com o Titi, rapidamente. E eles não entenderam nada. Ele não entendeu nada, ele não sabe. Ele não falou isso, é isso que eu estou falando. Mas acho que eles não entenderam nem por que subiu e nem por que desceu. Por que subiu daquele jeito e por que caiu daquele jeito. Eu lembro que o primeiro jogo do Botafogo no ano eu fiz aqui pela rádio e o Botafogo ganhou de São Paulo por 2-1. Aí no final, o nosso comentário no Canelada foi: pô, como é que o São Paulo perde do Botafogo? Ele vai começar o campeonato querendo brigar por título e tal. E a gente contestava a atuação do São Paulo. Pô, como é que o São Paulo perde do Botafogo? Vai querer o quê? O Botafogo vai brigar para não cair e tal. O Botafogo terminou em quinto. A grosso modo, se você olhar, fosse uma campanha normal. Aí ele sobe, sem a menor explicação. Você olha o time do Botafogo e sabe, pô, quem que era o gênio do time? Ninguém. O Tiquinho fazendo gol pra caramba. O Tiquinho é muito bom jogador. Mas, poxa, né? E fazia gol e dava tudo certo e não perdendo o tapetinho. Um ponto, nada. Vai. Você até elogiava a forma do Botafogo jogar. Claro, era simplória, mas era funcional. Aí comentava com o Bruno, uma vez a gente vê no jogo e falou, pô, ele fez um sistema bem, só jogador forte, né? Jogador de velocidade forte e tal. Pô, aí de repente cai de um jeito inacreditável. Era óbvio que ele não ia fazer a mesma campanha do primeiro turno. Óbvio, não dava, impossível. Senão ele faria 200 pontos, pô. Não dava. E até isso deveria ter sido preparado. Gente, vai ter um momento que nós vamos cair. O Carille falava muito isso com o time do Corinthians. Falava. O Carille me disse. Ele uma pontuação do Botafogo no primeiro turno. Ele falava assim, ó, gente, o que a gente conseguiu é fora do padrão. Não esperem repetir a mesma coisa. Não vai acontecer. Ele preparou o time para uma... Não é nem queda, é para normalidade. O Botafogo, ele começou a se desesperar quando ele entrou no normal. Quando ele perde do Flamengo, é anormal perder do Flamengo? Não. Aí ele empata com o Goiás. Ele tem a sequência que até caiu o Bruno Lage, é uma derrota pro Flamengo, é uma derrota pro Galo, em Belo Horizonte, tudo normal. Uma derrota pro Corinthians em Itaquera e é um empate com o Goiás em casa. Exceção feita ao empate com o Goiás em casa, normal. Mas essa barrigada para baixo poderia ser compensada com o que eles fizeram para cima. E o emocional, pra onde foi? Essa hora aí, era hora de chegar e falar, ó, gente, né, alguém... Eu não sei se eles têm um departamento de psicologia. Não sei. Se não tiver, tá na hora de fazer. Em vez do Texas ficar querendo um palhaço aí, né, gritando. Nada de palhaçada. Os Estados Unidos, eles têm uma potência de preparação psicológica extraordinária. Vídeos atletas são preparados desde que eles saem dos drafts e tal. Então, os Estados Unidos, eles são exemplares nesse aspecto de preparação psicológica. Aqui nós temos gente maravilhosa. O Dr. Kozak está sempre vendo a gente aqui e tal. Para citar um. Vejam o que aconteceu de errado aí. Em vez de palhaçada, vai atrás para que o Botafogo não aconteça de novo com o Botafogo isso, ou com time nenhum. Tem que pegar esse caso do Botafogo e virar um exemplo para todo mundo, para os departamentos de psicologia. Ah, não tem, faz, né? Cria, porque não vai dar para jogar sem essa condição. Tem isso, né, Piperno? Porque o Mauro César, ele fala, o Textor tinha que chegar para agigantar o Botafogo de novo. E ele chega com uma postura que pode apequenar ainda mais. Porque o Textor, ele poderia chegar, agora a gente vai pensar como um time grande que o Botafogo é, chega de reclamar de arbitragem, vamos trabalhar nos bastidores. Eu até acho que pode ser positivo uma investigação na CBF. Não por esse campeonato brasileiro, por tudo que é a CBF há anos. Eu acho que pode virar, sim, assunto de justiça, que os clubes podem denunciar. Por quê? Porque os clubes comem na mão da CBF. Então, nunca eu vi um dirigente ter coragem de pedir, de levar a CBF para a justiça. É bom que hoje os clubes tenham donos e que esses donos não dependam nada da CBF para que eles peçam investigação. Eu sou um. Eu pediria investigação da CBF se eu pudesse. Falar, gente, vamos tentar mostrar se a CBF é transparente ou não. Se a CBF é uma entidade honesta ou não. Porque é uma entidade privada, não é nem pública. Então, eu acho que tem um lado positivo, investigar a CBF. Agora, não esse chororô para dizer que perdeu o campeonato por causa de arbitragem. Eu vou concordar com a sua... Antes disso, Piperno, vamos para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Todo mundo tem que investigar a CBF, que sempre foi uma pouca vergonha. A CBF, ela é uma entidade que consegue faturar muito, ela é competente para arrumar dinheiro. Agora, vai saber como é, assim, o que ela faz com o dinheiro dela, aí realmente é uma caixa preta. Porque esse dela, entre aspas, aí, até porque
o futebol brasileiro ele não pode ficar refém da CBF ad eternum. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele tem que ser dos clubes. E a CBF ainda é a dona. Mas isso é uma outra discussão, passa por criação de liga, etc. O Textor, ele não pode, em momento algum, se expor dessa forma cheia de oba-oba e correr o risco de virar chacota como está acontecendo agora. Por quê? Porque o Textor tem que chamar a atenção. O Textor ele tem um outro ativo para apresentar para a torcida do Botafogo e que ele não está conseguindo fazer isso porque ele embarcou nessa coisa do oba-oba. Que é o seguinte, o Textor desembarca no Botafogo quando o Botafogo está saindo da Série B. Muito bem. No Brasileiro de 2022, o Botafogo já chegou a sonhar com vaga em pré-Libertadores. O Botafogo melhorou, ele sai da Série B e faz um campeonato brasileiro para lá de aceitável, quando se imaginava que o Botafogo fosse, no máximo, lutar pela manutenção. Mas não, ele vai além, ele consegue se fixar ali no meio de tabela. Agora, vem essa debacle toda, todo mundo, como o Flávio lembrou, vai virar um case aí de um clube que se esfarelou no meio do campeonato e tal, né? Jogou fora um campeonato praticamente ganho. Eu nunca vi nada parecido no futebol mundial em pontos corridos. Então a gente pode discutir tudo isso. Mas do ponto de vista do resultado da empresa, e aí o Textor tinha que trabalhar melhor a comunicação disso, para evitar que se falasse tanto dessa queda do Botafogo. E claro que isso é inevitável também, mas tem um outro lado. O Textor empresário, ele pega essa empresa dele, que então, 2 anos atrás estava na Série B, e agora leva essa empresa a se tornar a 5ª do país. Então, analisando friamente, o Botafogo deu um salto de qualidade, embora com todas essas atenuantes da queda pavorosa esse ano. Mas a verdade é que se o Textor fosse sair do Botafogo agora, ele entregaria um Botafogo muito melhor do que aquele Botafogo que ele encontrou. E ele não está fazendo uso disso. Esse é o principal ativo da gestão dele. O Botafogo, enquanto empresa, enquanto clube de futebol, ele cresceu. E aí nenhum de nós fala sobre isso. Por quê? Porque ele embarca na onda aí do chororô. Então, ele tem que mudar o chip. Ele tem que começar a trabalhar aquilo que ele fez de positivo. Mas ele não está conseguindo fazer isso. A gente vai voltar aí para a Rádio Jovem Pan e já vamos trazer a ironia do Palmeiras, que deu uma zoada no Botafogo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar da debochada que o Palmeiras deu no Botafogo. Textor fez relatório, respondeu a Leila Pereira. Textor tá criando um furdunço aí depois da perda do título brasileiro de forma vexatória. E o Palmeiras ironizou nas suas redes sociais o relatório que o Botafogo fez contra a arbitragem. O clube publicou uma arte que está aí na sua tela com o título Relatório Final, listando os feitos da equipe comandada pelo Abel Ferreira, que terminou com o título brasileiro. A imagem cita que o Palmeiras foi o primeiro, em pontos, 70, menos derrotas, 8, saldo de gols, 31, gols marcados, 64, pontos como mandante, 44, vitórias como mandante, 14, menos gols sofridos como mandante, 12, e menos derrotas como visitante, 5. A postagem serviu para desmistificar as alegações de que o campeonato teria sido roubado e tivesse beneficiado o Palmeiras.